Oi, galera, tudo bem com vocês? Boa noite, né? Que eu tô gravando o vídeo à noite. Mas bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Dependendo do horário que você vai estar assistindo o meu vídeo. E eu gostaria de tocar num assunto hoje que é também muito importante e muito atual: depressão infantil. Isso mesmo, gente, depressão na infância. Por que eu quero tocar nesse assunto? Porque a depressão infantil tem tomado conta de muitas crianças hoje, tá? Muitas mesmas. Tem crianças já manifestando depressão com 4, 5 anos de idade. Tem crianças que já estão fazendo acompanhamento psiquiátrico a partir dos 5, 6 anos de idade, tomando medicação antidepressiva, fazendo terapia, tendo que às vezes se isolar ou não poder participar de muitas coisas porque elas têm crise de pânico. Então, assim, depressão infantil existe, tá, gente? Mas depressão infantil também tem cura. Por que eu quis tocar nesse assunto na depressão infantil? A primeira crise depressiva que eu tive foi aos 5 anos de idade. Nem eu sabia que era depressão. Mas eu descobri nessa terapia que eu estou fazendo agora, nesse último tratamento, que a primeira crise depressiva que eu tive foi aos 5 anos de idade. Nessa época, minha mãe tinha uma babá que tomava conta de mim e do meu irmão, e eu sou a irmã mais velha, né? E aí, ele é mais novo do que eu, 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses mais ou menos. Minha mãe precisava trabalhar, como quase todas as mães precisam, e deixava a gente com babá. Nessa época não era comum ter tantas escolinhas como tem hoje. E ela saía de manhã, a gente passava o dia inteiro com ela, e ela só retornava no final, voltava no horário de almoço e retornava no final da tarde ou início da noite. Nesse período eu sofri maus tratos por babá, tá? Ela me batia, ela me ameaçava, ela colocava eu para comer comida do chão, em vez de colocar comida no prato, como deveria ser. Nós tínhamos uma cachorrinha na época, eu me lembro. Ela pegava a minha comida, colocava no chão, a minha e do meu irmão, pra gente comer do chão junto com a cachorra. Pra você ver a extrema maldade do ser humano. E fora as ameaças, né? Ela fazia muitas ameaças comigo. Eu me lembro, assim, que ela falava que se eu contasse para minha mãe que ela ia me matar. E ela falava isso de uma maneira muito severa e de uma maneira muito brutal. Ela segurava uma faca na mão, eu tenho essa imagem na minha mente até hoje. Ela segurava uma faca na mão, encostava no meu rosto e ela falava: se você contar para sua mãe as coisas que eu faço com vocês, eu vou te matar. Só que eu não contava para minha mãe, claro, né? Eu tinha medo, eu estava sofrendo ameaça. E ela ainda fazia coisas piores. Nos finais de semana, às vezes minha mãe precisava chegar em casa um pouco mais tarde. O que ela fazia? Ela queria ir para os bailes, para as festas, para esses locais assim. Ela levava a gente com ela. Chegava lá, ela ficava nas coisas que ela tinha que fazer, nos bailes, dançava. Eu me lembro dos locais, assim, vagamente. Eu tenho um flash na minha memória, que eu tinha 5 anos de idade. E ela deixava a gente num quarto, dentro de um quarto nesse local, eu não me lembro como era, eu só lembro que tinha uma cama e era um quarto. Mas desse quarto eu ouvia tudo o que acontecia no espaço e eu não dormia, mas o meu irmão, que era menor, ele dormia. Quando dava o horário dela ir embora, que era assim, eu não sei que horário era, só sei que era um horário tarde, deveria ser o horário que minha mãe estava próximo de chegar em casa, ela nos chamava para ir embora. Eu ia andando, né, porque eu estava acordada, mas o meu irmão, ele estava dormindo, né, então o que ela deveria fazer? Deveria levar ele no colo. Só que não, ela acordava ele e fazia ele andando a pé. E durante o percurso desse local que nós estávamos até a nossa casa, meu irmão chorava muito. Claro, né, criança de 3 anos e pouco,
só acordado, altas horas da noite, tendo que caminhar, ele ia o percurso todo chorando e ao mesmo tempo o percurso todo sendo ameaçado. Eu também sendo ameaçada que nós não deveríamos contar para minha mãe porque ela iria nos fazer mal. E teve muitas outras coisas, gente, muitas outras coisas. Isso é só um resumo do que ela fez comigo e com meu irmão, tá? E nesse período eu comecei a desenvolver pânico. Minha mãe disse que eu comecei a acordar chorando de madrugada. Eu fazia xixi na cama, eu fiz xixi na cama até mais de 5 anos de idade. Ela disse que eu comecei a apresentar um comportamento estranho. Ela me perguntava, mas eu não dizia, eu não contava. Claro, a criança não vai contar. E aí foi um belo dia, ela resolveu chegar em casa um pouco mais cedo que o habitual. E ela pegou a menina fazendo ameaça e fazendo maldade comigo e com meu irmão. Ela demitiu essa menina e mudou toda a rotina nossa para que ela pudesse ficar conosco o período integral. Então, o que eu quero dizer com essa história, gente? Às vezes, né, devido às circunstâncias, né, isso acontece com todo mundo. A gente precisa, às vezes, deixar os filhos, eu falo que eu sou mãe hoje, com alguém para poder trabalhar, para poder, né, fazer alguma coisa, ir na rua. Gente, tomem muito cuidado com quem vocês deixam seus filhos. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. As crianças que o Senhor nos deu como filhos foi um presente que Deus deu pra gente cuidar, pra gente amar, pra gente zelar, pra gente educar, pra gente fazer dele um cidadão do bem. E para isso vai ser extremamente importante a maneira que nós vamos educar essa criança e cuidar dessa criança. E um dos papéis que nós precisamos ter muita atenção é com quem nós deixamos nossos filhos. Quem são as pessoas que estão tendo contato com os nossos filhos? Quem são as pessoas que estão influenciando os nossos filhos, tá? Isso também é extremamente importante. Às vezes você não deixa o seu filho com babá, mas tem a escola também. Quem é o professor do seu filho? Você sabe quem é o professor do seu filho? Você sabe como o seu filho está sendo tratado na escola? Você sabe se tem algum coleguinha de escola ameaçando seu filho? Seu filho apresentou algum comportamento estranho? Então, assim, gente, tome muito cuidado com essas questões da infância, da primeira infância, da segunda infância, porque nessa fase da vida acontecem coisas que ela vai levar para o resto da vida. Eu achava que o processo depressivo começou, né, a se manifestar em mim por volta dos 8, 9 anos de idade, que foi o período que eu convivi com minha mãe com depressão. É claro, isso também influenciou, né? Minha mãe teve depressão crônica durante 4 anos. E nesse período eu tive que conviver com ela, claro, né? Sou filha, fui obrigada a conviver. E na época minha mãe não tinha instrução, né, de como funcionava a depressão, de como ela deveria lidar com a depressão, de como ela deveria se comportar com os filhos, mesmo estando com estado depressivo. Então, de certa forma, eu presenciei crises de pânico, eu presenciei minha mãe querendo correr, minha mãe querendo fugir, ela passando mal, ela sofrendo pânicos assim, sabe? Muito difíceis para uma criança ver a sua mãe passando por isso. Então, você que é mãe, você que é pai, você que é avó, você que é avô, você que convive com criança e tem depressão, toma muito cuidado com as coisas que você vai falar. Muito cuidado com as suas atitudes, porque você pode estar colocando na mente, no coração dessa criança, o processo depressivo, tá? Não quer dizer que essa criança vá se tornar um depressivo. Eu não estou querendo dizer que isso é uma regra, tá? Mas é uma probabilidade muito grande a criança que convive com um depressivo, ela manifestar alguns sintomas depressivos, tá?
Às vezes ela não vai manifestar no momento ali, né? Mas vai chegar uma fase da vida dela que às vezes ela pode passar por um trauma, ela pode passar uma perda, ela pode passar por um conflito que ela não saiba resolver, ou então ela possa passar também por um desapontamento, algo que ela não aceite, que ela não quer, que ela não entenda. E com isso, o cérebro dela vai fazer uma conexão com o que ela viu, o que a pessoa fazia quando estava com depressão, e começar a manifestar sintomas depressivos. Começar a dizer que não está se sentindo bem, começar a dizer que está cansado, começar a arrumar doença onde não existe doença, começar a falar coisas estranhas que você vê que não faz parte do cotidiano dela. Algumas crianças, elas manifestam pânico mesmo, elas gritam, elas choram, elas têm pesadelos noturnos e acordam chorando. Criança que às vezes nem fazia mais xixi na cama, voltam a fazer xixi na cama. Ela começa a chorar por qualquer motivo. Deixa eu ver outro sintoma. Começa a mentir, né? São inúmeros os sintomas que você deve estar observando, tá bom? Então eu gostaria de deixar esse alerta, tá? Não vou fazer esse vídeo longo como o outro vídeo. De agora pra frente eu vou tomar mais cuidado com os vídeos, viu, gente? Pra não prolongar demais, tá? Então esse é o meu alerta de hoje. Depressão infantil. Tomem cuidado com suas crianças. Se você não tem filho, mas você conhece alguém que é depressivo e tem filho, ou você é tio de uma criança que convive com depressivo, ou você é professora de uma criança que os pais estejam passando por um processo depressivo, tenta ajudar, tá? Faz uma terapia. Como ela ainda é muito pequena, dependendo da idade da criança, faz terapia primeiro, leva no psicólogo, peça o psicólogo para orientar como você deve agir nessa situação. Não alarme a criança, tá, gente? Se você percebe que a criança está com depressão, não confronte a criança, não grite com ela, não perca o controle com ela, porque você vai piorar mais ainda a situação dela. O que você deve fazer é procurar um psicólogo. Você primeiro procura um psicólogo, converse com ele e explique o que está acontecendo com essa criança. Depois você agenda um horário para o psicólogo conhecer e conversar com essa criança. E aí, com certeza, o psicólogo vai te ajudar como você vai lidar com essa situação, ok? Espero que tenha ajudado, né? Que vocês possam estar passando isso adiante, porque da mesma forma que a depressão tem destruído muitas vidas de pessoas grandes, entre aspas, né, de adultos, a depressão também tem acabado com muitas crianças e tem diminuído a infância e tem atrapalhado o desenvolvimento das crianças. Você para imaginar, se nós que já somos adultos, enfrentando a depressão já é difícil, imagine uma criança já ter depressão desde a infância. Vai ser muito mais complicado ela chegar a uma vida adulta saudável, né? Então procure um psicólogo. Se o psicólogo achar que é necessário levar num psiquiatra, leve num psiquiatra, tá? E se for necessário um tratamento mais drástico, a hipnoterapia, a hipnose também resolve, tá? A criança, depois de 5, 6 anos de idade, mais ou menos, ela já pode fazer tratamento com hipnose também, se for o caso, né? Se for necessário, né? Como última instância, né? Tente primeiro psicólogo, tente primeiro terapia, tente primeiro medicação, deixe para utilizar a hipnose, a hipnoterapia em último caso, tá? Mas se for necessário, também não tenha medo, não tenha receio, ok? Beijinho a todos, espero que eu tenha ajudado e bola pra frente e vamos ajudar nossas crianças a ter uma infância mais saudável ainda. Beijinho, beijinho, gente. Tchau, tchau.